Olá, sejam bem-vindos ao Psicoformação. A faixa de hoje faz parte da Audioteca, um espaço dedicado a transformar textos escritos em áudio. Eu sou Lauren e nesse episódio vamos apresentar o capítulo O Olhar da Psicodinâmica, em busca do sentido do trabalho do livro Perdi um Jeito de Sorrir que Tinha, Violência, Assédio Moral e Servidão Voluntária no Trabalho, do autor João Batista Ferreira. Vamos lá? O Olhar da Psicodinâmica, em busca do sentido do trabalho. A incapacidade para sensibilizar-se é um fenômeno patológico. Hannah Arendt. Para Sartre, o eu só é compreensível a partir das situações concretas da vida. Com essa visão, o filósofo se opõe ao teatro do personagem ao teatro de situações. Enfatiza, assim, a importância da dimensão psicossocial na relação do homem com o mundo. A dimensão psicossocial tem influência significativa na constituição da identidade, que resulta nas situações vivenciadas pelo eu e conserva sempre certa precariedade. Essa perspectiva se aplica também ao mundo do trabalho. Entender o trabalho como situação implica vinculá-lo aos laços sociais e às relações interpessoais no qual está inserido. A psicodinâmica do trabalho, desenvolvida a partir de pesquisas sobre conflitos entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico, caminha nessa direção, como mostra de Jure. É uma disciplina clínica que se apoia na descrição e no conhecimento das relações entre trabalho e saúde mental. A seguir, é uma disciplina teórica que se força para inscrever os resultados da investigação clínica da relação com o trabalho numa teoria do sujeito. A psicodinâmica deriva da psicopatologia do trabalho, abordagem desenvolvida na França no período entre as Grandes Guerras. As pesquisas iniciais da psicopatologia do trabalho estudaram o sofrimento e o adoecimento decorrentes da organização do trabalho, entendida, naquele momento, a partir da tradição taylorista, como uma estrutura inflexível. Nos anos 80, a psicopatologia do trabalho passa a investigar como as pessoas suportam ou enfrentam as pressões organizacionais e evitam o adoecimento. Alcança, assim, nova compreensão da normalidade que, de ausência da doença, passa a ser vista como o jogo social das negociações entre os desejos das pessoas e os objetivos das organizações. Tal jogo produz um equilíbrio instável, que precisa ser reconquistado continuamente por meio de estratégias de defesa individuais e coletivas. A normalidade torna-se, então, enigmática, o que abre um vasto campo de estudos. O trabalho passa entendido como situação que inclui fatores psicossociais e as vivências de prazer. A psicopatologia do trabalho, no entanto, não possibilitava essa leitura. Diante disso, Deleuze propõe, em 1992, a psicodinâmica do trabalho como visão ampliada dessa psicopatologia. A nova disciplina recebe influências de outras áreas de estudo: psicanálise, ergonomia, sociologia da ética, fenomenologia, antropologia. A passagem da psicopatologia à psicodinâmica possibilita que as pesquisas avancem na compreensão e diagnóstico das situações de descompensação psíquica que precedem os adoecimentos, o que favorece as ações preventivas voltadas à promoção da saúde. A psicodinâmica privilegia a análise coletiva do trabalho. Isso permite aprofundar a investigação das patologias sociais aqui analisadas. Amplia-se, assim, os recursos para a compreensão das relações de trabalho, especialmente frente à tendência das organizações de reduzir as situações de conflito, como a violência e o assédio moral, às questões meramente individuais. Sentir, pensar e inventar no limite do impossível. O estudo da influência do trabalho na saúde é complexo, pois demanda articulação de muitas categorias de análise como trabalho, saúde, relações de trabalho, sofrimento, prazer, estratégias defensivas, entre outras. Assim, delimitamos a seguir aspectos da dinâmica trabalho, saúde e adoecimento, que servem como referência para nosso percurso. Nosso entendimento do trabalho parte da clássica visão freudiana sobre as experiências fundamentais para a saúde mental: amar e trabalhar. O trabalho é fator de confirmação da identidade individual e coletiva, indispensável ao sentido que a vida adquire em sociedade. Deleuze identifica o trabalho como a atividade humana que mais oferece sentido à integração social. O trabalho tem efeitos poderosos sobre o sofrimento psíquico, ou bem, contribui para agravá-lo, levando progressivamente o indivíduo à loucura, ou bem contribuiu para transformá-lo ou mesmo subvertê-lo em prazer, a tal ponto que, em certas situações, o indivíduo que trabalha preserva melhor sua saúde do que aquele que não trabalha. O trabalho é um medidor fundamental do processo de saúde e adoecimento. Pode ser vivenciado como leveza quando permite prazer, saúde, emancipação, aprendizagem, solidariedade, ou se transforma em peso, exacerbar o sofrimento, a pressão psicológica e as doenças.
A existência de espaços para discutir o trabalho é essencial para essa dinâmica, possibilita que os problemas sejam falados, compreendidos e talvez solucionados. Com essa perspectiva, o espaço de discussão constitui-se como um lugar essencialmente político. No contexto do capitalismo, no entanto, os conflitos que os objetivos e a forma de gestão das organizações acentuam o sofrimento e adoecimento. Para Dejus, a compreensão da saúde torna-se mais abrangente quando é articulada ao trabalho. Definir saúde sempre foi uma tarefa considerada quase impossível. Saúde também envolve, como bem assinala a Organização Mundial da Saúde, além da ordem biológica, a ordem psíquica e a ordem social, o que permite estabelecer certas articulações entre as diferentes dimensões de saúde é precisamente a referência ao trabalho. A saúde se constitui no equilíbrio dinâmico das vivências de prazer e sofrimento, na capacidade de mobilização para uma relação gratificante com o trabalho e no reconhecimento, essencial para a construção da identidade. O processo de saúde e adoecimento precisa ser entendido no contexto específico de cada organização, denominado pela psicodinâmica de organização do trabalho. As primeiras elaborações sobre a organização do trabalho surgiram com a administração científica de Taylor e Fayol. Preconizava-se a racionalização e a padronização das tarefas como instrumentos de gestão para incrementar a produtividade. Os desejos e as necessidades das pessoas eram praticamente desconsiderados. A organização do trabalho é influenciada pela evolução dos laços sociais e da história. Vai muito além da racionalidade que tenta controlar situações cotidianas no trabalho. Extrapola aspectos físicos, alcança a subjetividade individual, as relações interpessoais e a sutil rede intersubjetiva mobilizada pelo trabalho. A organização do trabalho, na visão da psicodinâmica, possui duas dimensões, divisão do trabalho e a divisão dos homens. A divisão do trabalho refere-se à divisão de tarefas, cadências ao modo operatório prescrito. A divisão dos homens, as relações de poder ao sistema hierárquico e a responsabilidade. A organização do trabalho também se diferencia em prescrita e real. A organização prescrita, composta por regras e normas ligadas à lógica da produtividade, tende a ser desconexa das necessidades e desejos das pessoas e das atividades reais de trabalho. A organização real reflete as situações imprevistas que ultrapassam o domínio técnico e o conhecimento científico. Evidencia o fracasso da normatização diante da modificação contínua da realidade e estabelece desafios constantes à compreensão e ao fazer humanos. A defasagem prescrito real aparece, por exemplo, na distância entre a descrição técnica do trabalho realizada pelos administradores e a descrição subjetiva das pessoas que o executam. A descrição gerencial privilegia métodos e resultados, a subjetiva, a experiência real do trabalho. A descrição técnica é afastada da realidade, a tal ponto que Venzina e Saint-Arnoux utilizaram o mito da caverna de Platão como metáfora dessa alienação. As discrepâncias entre a visão gerencial e subjetiva exigem contínua negociação entre executores e chefes ou gestores, entre quem está fora e dentro da caverna. Da organização prescrita à escrita da subjetividade. Procuramos saltar do momento aspectos que influenciam a experiência de trabalhar e, ao mesmo tempo, sinalizam os desafios para a construção dos sentidos do trabalho. A experiência do trabalhar, na qual é possível a expressão do sentir, pensar e inventar, na qual as pessoas se reconhecem, é denominada aqui de trabalho com sentido. A expressão do sentir, pensar e inventar possibilita que as pessoas identifiquem a sua marca pessoal no trabalho. A marca da singularidade de quem realizou o trabalho é uma forma de arte da expressão, aqui nomeada de escrita da subjetividade. Tal escrita é potencializada quando existe um espaço coletivo da palavra. A organização prescrita, no entanto, tende a dificultar ou minimizar os espaços de expressão da subjetividade, e, nesse sentido, se apresenta como escrita técnica previamente elaborada, entendida aqui como organização prescrita. A organização prescrita rígida reduz a capacidade de mobilização das pessoas, podendo condená-las a uma vida aprisionada em ciclos eternamente repetidos e alienados, como Sísifo carregando inutilmente seu fardo, imagem utilizada por Kundera ao refletir sobre a insustentável leveza do ser. A organização prescrita dessa forma resulta em vivências de sofrimento, mais ou menos explícitas, que levam ao trabalho ao limite do impossível. A escrita da subjetividade, nessa visão, precisa ser renovada e reinventada todos os dias, condição essencial para a construção da identidade e de que depende de situações favoráveis ao equilíbrio psíquico e à saúde. A reinvenção dessa escrita, no entanto, enfrentará desafios crescentes, tendo em vista o cenário adverso instaurado com a implosão de grandes instituições do sistema financeiro internacional.
iniciada em 2008, transformada em crise econômica global, como fortes reflexos na precarização do trabalho e emprego. No limite do impossível. O sofrimento do trabalho é caracterizado como vivência individual e compartilhada, muitas vezes inconsciente de experiências dolorosas como angústia, medo e insegurança, provenientes dos conflitos entre as necessidades de gratificação das pessoas e as restrições impostas pelo ambiente. Manifesta-se na impossibilidade de sentir prazer e utilizar a mobilização coletiva para enfrentar e modificar as restrições da organização do trabalho. Resta o uso de defesas que servem de proteção e, ao mesmo tempo, paradoxalmente podem levar à alienação. O sofrimento não é patológico em si, ocorre em maioria das relações de trabalho. Pode ser amenizado ou transformado, mas não eliminado. Está no limite entre a doença mental e o bem-estar psíquico. Abre possibilidade para reflexões sobre estar no mundo e a busca da autorrealização. Desta forma, o sofrimento é um integrante do processo de construção da identidade. Como vimos no capítulo anterior, o contexto da antimodernidade pode ocultar dominações sofisticadas, dissimuladas violências que são internalizadas pelas empresas. Neste contexto, a negação de princípios éticos e valores pessoais, em nome dos objetivos da organização, leva ao sofrimento ético. O medo, também fomentado para a obtenção de ganhos de produtividade, é um dos sentimentos associados ao sofrimento. Medo da incompetência de não corresponder às expectativas da organização, da exclusão do mercado de trabalho. Medo pode levar ao isolamento, solidão, insatisfação e ansiedade, com repercussão nas relações sociais, e resultar na sensação de vergonha, despersonalização, frustração, desqualificação, fadiga e insatisfação. Para os gestores, o medo se manifesta no receio do julgamento dos pares e subordinados, no temor de não atingir as metas. As consequências: silêncio, atitudes simuladas, individualistas, desconsideração do próprio sofrimento e dos outros. Reconhecer ao trabalho o que resiste ao controle e colocá-lo em questão as atribuições do gestor pode ser uma questão psicológica difícil para os gerentes e desencadear angústias em relação aos riscos que impõem aos subordinados. Até aqui, evidenciamos em linhas gerais alguns dos desafios para a manutenção da saúde no admirável mundo novo do trabalho. Desafios que nos remeterão a questões complexas. Como encontrar espaços para o desejo das pessoas, para a busca da sustentável leveza do ser no trabalho, para o trabalho com sentido que possibilite a escrita da subjetividade individual e da intersubjetividade. Como envolver-se na construção da intrincada arquitetura das novas formas de organização do trabalho que possibilitem a saúde. Entre a sabedoria e a subtração do desejo. Tarefas sem sentido, projetos desconectados da realidade, controles excessivos e conflitos dificultam a busca e a manutenção do equilíbrio psíquico no trabalho. Enfrentar esses desafios implica o uso da sutileza, inventividade e ações para neutralizar, amenizar ou esconder as adversidades e o sofrimento do trabalho. Esses comportamentos, fundamentais para a manutenção da saúde no trabalho, são denominados estratégias defensivas. Resultam de acordos do grupo, mais ou menos explícitos, são sustentados coletivamente e voltados para a busca da estabilidade psíquica mediante a percepção e elaboração do sofrimento do trabalho. Quando a diversidade de trabalho não podem ser modificadas, as defesas produzem adaptação exagerada aos riscos de adoecimento, dificultam a consciência das relações de exploração, geram insensibilidade e alienação. Desta forma, paradoxalmente, funcionam como anestesia do viver e contribuem para silenciar e adormecer o sofrimento. As estratégias defensivas assumem diversas formas, de acordo com a cultura, perfil da organização e dos grupos, chegando a se propagar no ambiente de trabalho para a vida privada e familiar, com efeito sobre o funcionamento psíquico dos cônjuges, filhos e círculos de amizades. As estratégias analisadas neste estudo são descritas a seguir. A racionalização da mentira caracteriza-se pela negação ou desconsideração do sofrimento e da injustiça imposta aos outros. É utilizada para justificar comportamentos inaceitáveis, valendo-se de raciocínios tortuosos ou falsos e, assim, tornar-se favorável à racionalidade estratégica. O individualismo é uma estratégia que se manifesta no silêncio. Nada se fala. Na cegueira, nada se vê. Na surdez, nada se ouve. Funciona com base na negação do sofrimento alheio e costuma levar à sensação de inutilidade, da perda da identidade e do sentido do trabalho. A alienação no trabalho é uma estratégia muito utilizada. Ocorre, por exemplo, quando as pessoas confundem seus objetivos com as metas organizacionais e se esforçam para alcançá-las sem perceber os efeitos disso na própria saúde. Uma metáfora para a situação, o hábito faz e aprisiona o monge. Nestes casos, as mediações do sofrimento, difícil e sabiamente elaboradas com auxílio das defesas, transformam-se em armadilhas. Estabelecem-se assim comportamentos para massacrar
conter ou ocultar as ansiedades mais intensas denominadas ideologias defensivas, que são estratégias articuladas em torno de visões estereotipadas de realidade. São específicas de cada grupo profissional, demandam a participação de várias pessoas e se sobrepõem às estratégias individuais. Quem não as compartilha, quando, por exemplo, evidencia os riscos éticos a que o grupo está submetido, tende a ser excluído ou isolado por meio de vinganças, insultos, desqualificações, violências, assédio moral. As ideologias defensivas podem levar as pessoas a trabalhar no limite da sua capacidade, como na situação de sobrecarga do trabalho, por exemplo, suportada mediante a introjeção das imposições organizacionais, mesmo frente a demandas absurdas. Essas situações resultam em outras estratégias, denominadas autoaceleração, induzida pela adequação compulsiva à organização prescrita e pela negação do real, dinâmica traduzida no entropecimento do pensar e do sentir, inibindo o pensar reflexivo sobre si mesmo. Tal processo, descrito por Ardent, é sustentado por uma rede social de não reconhecimento do sofrimento que leva à ignorância das próprias necessidades, conforme Martins. Estratégias podem desencadear processos de segregação e exclusão e configurar as empresas como lugares onde os mais lentos, fracos, velhos e dissonantes não têm vez. As ideologias defensivas, entre outros aspectos, resultam em banalização do mal e da injustiça, cinismo viril, racionalidade instrumental, distorção comunicacional e gerenciamento pela ameaça. A distorção comunicacional, por exemplo, é um instrumento da comunicação institucional que produz ficções sobre a empresa. Caracteriza-se pela negação da realidade do trabalho, supervaloriza o gerenciamento, atribui o fracasso e incompetência, falta de seriedade e preparo, má vontade ou incapacidade humanas, e, raramente, a organização do trabalho. A dinâmica sofrimento, defesa, ideologia defensiva, alienação configuram um processo de subtração do desejo e indução à alienação no desejo do outro, personificando aqui na organização do trabalho. As estratégias defensivas que não conseguem silenciar ou disfarçar o sofrimento podem se transformar em adoecimento, entendido como instabilidade acentuada nas dimensões física, psíquica e social. Os adoecimentos das relações de trabalho são denominadas patologias sociais, entendidas como estratégias adoecidas de convivência com as adversidades e o sofrimento. Integra um ciclo defensivo fechado, que não resolve as situações, mas serve como paliativo que sustenta um frágil equilíbrio psíquico à beira de adoecimentos mais graves. Quando dissimuladas, são mais difíceis de ser combatidas. As patologias sociais atualmente estudadas pela psicodinâmica do trabalho são sobrecarga, violência e servidão voluntária. Essas patologias são caracterizadas como situações integradas às redes de armadilhas perversas, consentidas e estimuladas pela organização do trabalho e contaminam a subjetividade. Nas palavras de Mendes, as pessoas ou grupos que as praticam não são necessariamente perversos em suas estruturas. Podem desenvolver esses comportamentos muitas vezes inconscientemente, influenciadas pela organização do trabalho. Desta forma, não podemos diferenciar vítimas e agressores como um par dicotômico, mas inseridos numa rede de relações sociais perversas. A compreensão dessas patologias, como ressalta Mendes, está em fase de desenvolvimento, o que acentua os desafios na elaboração e no amadurecimento conceitual e prático de estratégias para enfrentamento das patologias. A reivindicação da vida no trabalho. Como transformar ou driblar as adversidades das organizações e conquistar a possibilidade de sentir, pensar, criar no trabalho. Construindo modos particulares de realizar o trabalho, isso é possível com o seu uso da ingeniosidade, coordenação e cooperação das pessoas, que possibilitam flexibilizar ou transformar situações geradoras de sofrimento e, assim, potencializar a reinvenção do trabalho. Essas formas particulares de realizar o trabalho são denominadas estratégias de mobilização subjetiva. A engenhosidade mobiliza a inteligência e funcionamento cognitivo para cobrir a falha prescrito real. A coordenação se manifesta na cooperação, na articulação com outras pessoas, nos espaços de discussão e, principalmente, depende do desejo das pessoas. É impossível de ser prescrita, assim como o amor. O jeitinho como salvação da pátria organizacional. A inteligência astuciosa ou prática é uma forma de mobilização subjetiva expressa em macetes, transgressões, quebra-galhos, improvisos como, por exemplo, a criatividade para realizar o trabalho identificada em nossa cultura no aspecto positivo do jeitinho brasileiro. Essa vertente do jeitinho brasileiro remete a uma forma de inteligência prática essencial, denominada zelo no trabalho, estratégia voltada para cobrir a desfasagem inevitável entre o real e o prescrito do trabalho. Esse conceito nos ajuda a entender que as organizações só funcionam quando as pessoas cooperam umas com as outras e inventam soluções para as necessidades de trabalho, como os manuais prescritos não conseguem atender.
Exemplo claro disso é o chamado operação padrão, que se atém literalmente aos manuais de procedimentos e, desta forma, praticamente inviabiliza as organizações. Como mostrou Dejur, muitas vezes só é possível trabalhar descumprindo ou desconsiderando a normatização, utilizando semiclandestinamente o conhecimento e a criatividade. Quando os resultados dessa transgressão são favoráveis, há reconhecimento e louvor. Quando não são, a responsabilidade recai sobre as pessoas que, sem que ninguém mandasse, por conta própria, agiram fora dos normativos. Isso retrata a responsabilização perversa do risco a que se submetem as pessoas para realizar o trabalho e manter seus empregos. Na vertente negativa, o jeitinho brasileiro funciona na lógica do levar vantagem. Na lei do Gerson, expressa as estratégias de defesa individualistas, de negação do sofrimento ou direito dos outros. A inteligência prática pode assumir caráter ambíguo quando é movido pelos medos de não atender às demandas do prescrito e de receber punições por transgressão das normas. Essa lógica perversa estimula o silêncio, a culpa e a desconfiança, que destruturam a confiança e o coletivo do trabalho. A inteligência prática depende de condições psicoafetivas, ressonâncias simbólicas e sociais, validação ou reconhecimento dos pares e chefia. O reconhecimento resulta da utilidade, originalidade ou beleza da contribuição de cada pessoa. É fundamental para a construção da identidade e da autoestima das pessoas. Quando as relações de trabalho e os desafios colocados pela organização têm ressonância com as necessidades das pessoas e produzem satisfação, o trabalho possibilita vivências de prazer. O reconhecimento estreita relações de confiança, possibilita a construção e a ordenação de regras e caminhos para o trabalho, a articulação coletiva do sentir e do pensar. A ausência ou carência de reconhecimento pode gerar crise de identidade, alienação social, dúvidas na relação com o trabalho, desgastar a autoconfiança e, dependendo da intensidade, levar à depressão e outros adoecimentos. A dinâmica do reconhecimento é fundamental para as relações do trabalho. Para compreendê-la, a psicodinâmica articula os conceitos de identidade e sublimação tratados a seguir. Quem é você? Identidade é o que experimentamos com o eu diante da pergunta quem é você. A construção da identidade é um processo inacabado, contínuo e articulado às relações dinâmicas entre sublimação e reconhecimento. Reconhecimento social e identidade como condição da sublimação conferem a essa última função essencial na saúde, conforme Dejur. Trabalhos de sublimação aparecem como operadores fundamentais de saúde mental. Muito frequentemente, o jogo da sublimação resulta da ausência das condições organizacionais necessárias para o estabelecimento da ressonância simbólica. A sublimação refere-se ao investimento afetivo em objetos socialmente valorizados, para designar uma produção que sugira grandeza, elevação, e ao termo sublimação utilizado em química para designar o processo que faz passar um corpo diretamente do estado sólido para o estado gasoso, como nos mostram Laplanche e Pontalis. A sublimação, conforme entendemos aqui, aproxima-se das categorias peso e leveza. Torna possível subverter o sofrimento resultante da organização do trabalho e, assim, ressignifica o peso da existência e amplia as possibilidades para as vivências de prazer. Enquanto a repressão e as demais defesas limitam o jogo pulsional, a sublimação assegura uma saída diante do sofrimento, fazendo com que não desmorone o funcionamento psíquico e somático. As vivências de prazer decorrem também da gratificação obtida no processo sublimatório que torna o trabalho, para o sujeito e a sociedade, uma fonte direta e imediata de descarga pulsional. O prazer é entendido como vivência individual ou coletiva de experiências de gratificação, decorrentes da satisfação dos desejos e necessidades das pessoas no trabalho. Quando ocorre a mediação bem-sucedida dos conflitos e contradições resultantes da organização do trabalho. As novas formas de organização do trabalho, como vimos, impõem condições antissublimatórias, que podem tornar as pessoas insensíveis ao mundo vivo do trabalho, transformando-as em ficções de si mesmas, em personagens corporativos cujo papel é prescrito pela organização sem que saibam como nem porquê. O texto apresentado foi o capítulo O Olhar da Psicodinâmica, em busca do sentido do trabalho, do livro Perdi um jeito de sorrir que tinha, Violência, Assédio Moral e Servidão Voluntária no Trabalho, Dr. João Batista Ferreira, publicado em 2009. E aí, o que acharam? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos da Audioteca. Até mais!
Você ouviu mais uma faixa do Psicoinformação. Projeto orientado pela professora Fábia Mônica. Leitura: Lauren Sanches. Edição: Arthur Macedo, Arthur Medeiro, José Mazurkiewski. Arte e identidade visual: Lauren Sanches, José Mazurkiewski. Música: Arthur Medeiros.